Fala pessoal, eu sou Ivanildo do canal Ivanildo Pinturas e Efeitos, seja bem-vindo aqui no meu canal. Nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer uma ramificação com um pincel. Dei 3 demãos de massa acrílica nessa parede e agora vamos fazer a nossa ramificação com o pincel. Galera, estou utilizando aí tinta látex, isso mesmo, látex de parede, certo? Fiz o pigmento na cor cinza e aí deixei ela um pouco mais fina. E aí agora a gente entrou com a ramificação com o pincel, fazendo e com uma bucha, certo? Quando a gente passa o pincel, você passa a buchazinha para poder tirar as marcas do pincel. Estou fazendo meu véu primário aí, lembrando que a limpeza facilita muito mais, sendo látex, porque ela demora mais ainda a secar. E aí veja só essa facilidade que nós temos de fazer um veio bem realista, porque o propósito do efeito mármore é você fazer um efeito, uma réplica de uma pedra bem realista. Então veja só, eu passo o pincel, passo a esponja e já venho fazendo a própria limpeza, certo? Olha só como é fácil. Daí a gente consegue deixar algumas pontas soltas para que a gente possa fazer interligações. A gente consegue fazer também alguns detalhes no meio para poder ficar um detalhe bem bacana. E aí, gente, ó, olha só, esse veio primário é um veio onde vai se interligar o resto das ramificações. Daí, quando a gente faz o primeiro veio, a gente consegue ter uma noção de mais ou menos como é que vai ficar o nosso trabalho. Então é por isso que o importante é você fazer o veio primário primeiro, tudo no padrão de uma pedra. Você procura ter uma pedra de referência para que você possa extrair as ramificações dela para colocar no seu trabalho, certo? A facilidade que nós temos de fazer aí com o pincel é muito grande. Inclusive eu tenho vários vídeos aqui no canal ensinando a fazer esses veios com mais detalhes. Aqui não foi muito detalhado por conta que aqui é um consultório e tinha muita gente trabalhando e eu não pude gravar de maneira que eu gosto, bem devagar, bem detalhoso, certo? Então eu estou trazendo aqui para vocês essa facilidade. Você perceba que o veio primário a gente faz e daí já começa essa interligação. Olha isso que eu acabei de fazer e venho fazendo a limpeza simples e fácil, certo? Então eu vou adiantar aqui um pouco aqui para que vocês possam ter uma noção. Lembrando também que eu estou utilizando um pincelzinho fino para poder fazer algumas interligações com ele. Esse pincel fino você praticamente não precisa fazer limpeza depois que você passa o pincel e depois que você faz a passagem da esponja. Mas já aí agora no outro veio, que é um pouco mais largo, olha só, eu passo como se fosse uma pintura mesmo, como se fosse algo que eu estivesse pintando, e aí passar a esponja para tirar as marcas do pincel. É muito importante você ter uma esponja para poder tirar essas marcas do pincel que fica, certo? E depois que você passa, só limpeza, certo? Então eu vou adiantar aqui um pouco aqui, daqui a pouco eu volto já trazendo para vocês aqui algo bem interessante. Finalizada a nossa ramificação, gente, agora a gente vai entrar com o próximo detalhe que faz toda a diferença. Lembrando que eu estou utilizando aqui a massa Marmorite LT Shine, tanto nas camadas primárias como agora.
Agora eu estou dando uma camada névoa, gente, por cima. Por quê? Porque o veio é feito com látex. Então precisamos aplicar outra camada para poder proteger essa ramificação na hora do lixamento. Caso for fazer o lixamento sem essa camada, toda a ramificação vai sair. E aqui um detalhe que eu vou deixar, eu afinei mais a massa, coloquei um pouco de água só para poder ficar um pouco mais fina, mais maleável e flexível na hora de aplicar, para que não seque tão rápido. Então vou aplicar em toda a parede e aí quando finalizar a gente já vai para o próximo passo. Entramos com lixamento agora e também extração de brilho. Gente, não deu tempo fazer todo o processo de filmagem com as lixas, porque como eu falei para vocês, tinha bastante gente aqui trabalhando e aí não deu tempo de fazer como eu queria, certo? Mas eu vou explicar para vocês como é que eu fiz. Entrei com a lixa 400 bem de leve, só para poder tirar as imperfeições. Em seguida a 600 e depois a 1000, certo? A 1000 de fino acabamento. E por último eu entrei com a lixa 3000, certo? Para poder extrair o brilho total da massa. Esse foi os processos de lixamento e também as velocidades. Depois da 400, quando eu entrei na 600 já foi com a velocidade máxima para poder extração de brilho. Na 400 eu entrei na intermediária ali entre 4 e 5 para poder tirar só mais as imperfeições. E também, gente, só lembrando, não pressiona, não coloca força, porque senão pode danificar o seu trabalho, certo? Agora vamos entrar com a cera Marmorite, gente. Vamos aplicar a cera em toda a superfície. Lembrando muito importante aqui, depois que vocês fazem o lixamento, sempre passa um pano úmido para poder tirar todo o pó que fica na parede, certo? Para depois passar a cera. Estou passando a cera aqui com a própria lixa 3000 que eu utilizei. E após essa passagem você espera aí mais ou menos 10 minutos para poder entrar com o polimento, certo? Essa passagem é bem simples, passa em movimentos circulares e sempre fica olhando de lado para ver se não tem nenhum ponto sem a cera. Agora entramos com o polimento, gente. O polimento é um trabalho bem simples, né? Mas requer um pouco de cuidado. E aí a gente entrou com o polimento aí na velocidade 5. Depois que fizer o polimento na velocidade 5, a gente aumenta para a última velocidade só para poder fazer a limpeza da parede, certo? Caso você quiser, você pode estar aplicando 2 demãos de cera, certo? Eu não aplico 2 demãos, eu sempre deixo com uma, porque já fica o suficiente. Então a gente faz o polimento aí, eu vou mostrar para vocês o resultado aí desse trabalho incrível que eu fiz aqui nessa sala. E olha o resultado desse trabalho, gente, dessa arte que a gente fez aqui nessa sala. Olha o espelhamento, olha o brilho que dá, galera. Lembrando que a gente fez tudo isso aqui à noite, certo? Olha a nossa ramificação com pincel. Olha só o espelho, gente, que a gente deixou utilizando essa massa Marmorite. Galera, se você gostou desse conteúdo, desse trabalho, deixa aqui no comentário, se inscreve no canal você que não é inscrito e também ativa o sino das notificações e como forma de me ajudar mais ainda, compartilhe esse vídeo. Tá bom? Muito obrigado por estar comigo aqui nesse vídeo e que Deus abençoe vocês, cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.